Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando neste dia 16 de abril, sexta-feira, com a nossa Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. E vamos ao Evangelho na liturgia desta sexta-feira da segunda semana da Páscoa. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, neste evangelho tão conhecido, da multiplicação dos pães, nós temos alguns ensinamentos profundos. Primeira coisa, Jesus usa da realidade terrena a fome, sacia a fome daquelas pessoas para revelar-se, para mostrar a si mesmo o seu mistério e a sua missão aqui neste mundo. Fácil de entender isso. Se Jesus chegasse e começasse falando: "Eu sou o Messias, o Salvador, desci do céu, vim aqui para salvar a humanidade, para tirar o pecado do mundo", poucas pessoas talvez acreditariam nele. Então Jesus usa um caminho, uma pedagogia. O povo tinha clareza da história da libertação, de como Deus tirou da escravidão, de como Deus caminhou com o povo no deserto, saciou a fome do povo
com o maná. Assim, Jesus, saciando aquela multidão faminta com pão, e ali naquele lugar e dadas as circunstâncias, inclusive São João faz afirmar no texto que era próximo à festa da Páscoa, isso suscitaria no coração das pessoas uma lembrança histórica do povo, da libertação e da presença daquela promessa, o Messias Salvador. Então Jesus se revela assim, não dizendo claramente, eu sou o Messias, eu sou o Salvador. Mas naquele gesto, naquele ato, ele revela essa realidade, é sua missão e seu mistério. Então, esse evangelho é muito importante a partir disso. Tanto é que todos os 4 evangelistas falam dessa multiplicação dos pães. Aqui, concretamente, em São João, nós estamos lendo o capítulo 6, de 1 a 15. São João prepara também com esta multiplicação dos pães o discurso sobre o pão da vida que Jesus vai fazer mais adiante. Dentro do contexto da Páscoa que nós estamos vivendo, percebemos também que este texto do Evangelho, que a presença de Jesus ressuscitado, que oferece o pão para a multidão faminta, é sinal de que Jesus agora, mais do que Moisés, é o guia da comunidade a caminho da terra prometida, a caminho do céu. Observemos mais detalhes ainda nesse texto. Primeiro, a iniciativa do milagre. Diferente dos outros evangelistas, São João faz perceber que Jesus é que toma a iniciativa. Ele que vai fazer a pergunta para Filipe. Como vamos fazer para dar comida para essa multidão? Então a iniciativa é de Jesus. E vemos no diálogo, tanto com Filipe quanto com André, um outro ensinamento muito interessante. Você vai ler, se você buscar meditações sobre o Evangelho do dia e até ouvir outras pessoas dizendo. Tem uma linha que gosta de pensar assim: Jesus está falando aqui da partilha, que nós devemos nos reunir e sermos capazes de partilhar. Jesus está fazendo uma aula social sobre partilha e tal. Bom, é claro que o texto tem um horizonte da partilha, nós vamos falar disso. Mas essa conversa aqui com Filipe, com André, não tem nada a ver com aula social sobre partilha, né? Na verdade, Jesus, ao falar isso, o evangelista mostra, quer evidenciar que o ser humano é incapaz de entender e é impotente para solucionar este caminho de libertação e de salvação. Só Jesus tem o caminho, só Ele é mesmo o caminho. Temos no texto também ainda uma alusão eucarística. Jesus que pega o pão, olha para os céus, dá graças, parte e reparte. Claro, como falei, São João vai apontar para depois o discurso do pão da vida, mas também é uma alusão à Eucaristia que as comunidades cristãs já celebravam a mandado de Jesus. Agora, um outro ponto, talvez muito importante deste evangelho, que é o seguinte: nós vemos depois do milagre, da multidão que ficou saciada, um entusiasmo. Ficaram entusiasmados, compreenderam, opa, isso aqui tem a ver mesmo lá com Moisés, com o deserto, com o maná. É Jesus, esse aí é o profeta. É o profeta, é o Messias que nós estamos esperando. Até aí, tudo bem. Só que esse entusiasmo levou a multidão a se interessar por quê? Pelo pão, pelo que Jesus podia fazer para resolver seus problemas. E não se interessou por aquele que dá o pão.
Daí nós vemos que Jesus, o evangelista reforça isso, quando viu que queriam fazê-lo rei, ele desapareceu no meio da multidão. A revelação de Jesus como Messias não é esse Messias revolucionário, esse Messias que vai solucionar os problemas históricos humanos ali da multidão. Mas é um Jesus que chama para ele e para o reino que ele vem anunciar. É preciso entender o Messias num contexto todo, num projeto do Pai, e não apenas num revolucionário. Jesus deseja que da nossa parte haja uma busca sincera por Ele. Muitas vezes, sejamos honestos, nossa busca é mais por nós mesmos, pelos nossos interesses, e não uma busca sincera por Jesus. E o outro ponto, como nós já falamos, que vale a pena também aqui olhar, é compreender que no milagre da multiplicação dos pães, temos sim um convite à solidariedade. Enquanto André oferece uma solução com alguns pães, isso significa que os nossos problemas e os problemas dos outros, do mundo ao nosso redor, não vão se resolver só com um passe de mágica de Deus. Mas nós também temos que colaborar. Nós somos chamados à solidariedade. Quem busca Jesus, o pão da vida eterna, é capaz de se solidarizar com as exigências humanas das pessoas que precisam também do pão material. Vamos à nossa academia espiritual. A palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Para o primeiro passo, o alongamento, você já sabe. Invocação ao Espírito Santo, pedindo seus dons. Também o silêncio amoroso na presença de Deus. Segundo passo, aquecimento. Convido você a refletir diante de uma questão. Como é que eu tenho buscado Jesus? Quais são os meus interesses por Jesus? Como é que eu tenho buscado Jesus? Quais são os meus interesses por Jesus? E terceiro passo, treinamento. Quem comunga do pão da vida eterna que é Jesus, também se coloca solidário. Então, faça uma obra de caridade, que seja mínima, que seja pequena. Não precisa ser grandes coisas, não precisa ser uma doação, uma oferta, uma esmola grande, mas faça uma obra de caridade, pequena que seja hoje, demonstrando essa abertura de coração e a sua comunhão com Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.